Na aula de hoje venho-vos falar das novas espécies marinhas do Algarve, como é que temos estado a utilizar a ciência cidadã para a estudar e alguns exemplos de registros. Para começar, queria só clarificar um pouco alguns conceitos que por vezes falam como sendo sinónimos, mas na verdade não são bem sinónimos. Para começar, uma espécie não nativa deve ser classificada a partir do momento em que é encontrada num local fora da sua zona de distribuição onde evoluiu ao longo dos anos. A partir do momento em que ela se estabelece, portanto, está adaptada e conseguiu se adaptar às condições que encontrou no novo local, deve ser classificada de exótica, desde que não haja conhecimento de efeitos negativos nessa zona. Portanto, este pormenor dos efeitos negativos é de facto o que nos leva a classificar uma espécie de invasor ou não. Quando a espécie se estabeleceu de facto e então já há registro de efeitos negativos, deve ser classificada de invasora. E estes efeitos tanto podem ser noutras espécies como na economia. Um quarto conceito que tem sido utilizado mais recentemente é de espécie neonativa. Estas são aquelas que se têm vindo a expandir de forma indireta de efeitos do homem, ou seja, tem sido facilitada, por exemplo, pelas alterações ambientais, alterações climáticas, no caso das espécies marinhas, especialmente pelo aumento da temperatura dos oceanos. A ciência cidadã, então, pode ser classificada, denominada de qualquer tipo de colaboração entre a população em geral e uma instituição de investigação, deverá ser de forma minimamente organizada, com o objetivo de responder a uma determinada questão científica. E, portanto, no caso das espécies invasoras, especialmente as aquáticas, têm elevado potencial, porque as invasoras, no período inicial em que são introduzidas num novo local, ocorrem sempre durante um certo período de tempo em baixas abundâncias. Portanto, isto faz com que seja difícil para nós, como cientistas, fazer essa detecção durante esse período de tempo inicial, que depende de espécie para espécie, pode ser mais ou menos longo. E, portanto, ter uma comunidade de pessoas que está informada e alerta para este tipo de espécies pode ser bastante benéfico e, obviamente, estamos a falar de espécies aquáticas, portanto, o público-alvo que participa mais ativamente será pescadores, mergulhadores, por exemplo, mas, obviamente, está aberto a qualquer tipo de participação, qualquer tipo de pessoa. A partir do momento em que criamos esta rede de cidadãos que estão informados sobre a temática, sobre o que é que estamos a estudar e o que é que estamos à procura, então cria-se aqui uma comunicação mais ativa e mais frequente entre os cidadãos e os cientistas, na troca de registros, de informações, e, portanto, ao fim e ao cabo, acaba por também aumentar a literacia científica e ambiental sobre as invasões biológicas. O NEMA, quer dizer, Novas Espécies Marinhas do Algarve, é uma campanha de ciência cidadã lançada em 2019, no nosso grupo de investigação no Centro de Ciências do Mar do Algarve, e tem como principal objetivo estudar 3 grupos de espécies. Obviamente, em primeiro lugar, as invasoras, pelos impactos negativos que podem ter, mas também as neonativas, como já referi, e também outras que mesmo sendo nativas, mas são pouco comuns ou raramente avistadas, portanto também temos recolhido alguns registros desse tipo de espécies. O NEMA iniciou-se e ainda hoje em dia atua principalmente em tudo o que é, digamos, redes sociais, plataformas digitais, na internet, e tem funcionado bastante bem. Para conseguirmos chegar a um grupo alargado de potenciais participantes e, obviamente, com isso também temos aumentado o número de registros recebidos ao longo do tempo. Temos então páginas no Facebook, Instagram, Twitter, também um website e um e-mail dedicado. Gostaria também de referir que existe este website, esta plataforma chamada Biodiversity for All. Esta, digamos, é a versão nacional do iNaturalist, é uma plataforma internacional de biodiversidade e qualquer pessoa pode lá ir registar, pode ser um pouco cientista e ir lá registar as suas observações, registros de qualquer tipo de espécies. Para o NEMA, isto permite 2 coisas. Por um lado, as pessoas podem registar observações de forma independente, mas também nós podemos lá colocar tudo o que é registros que já foram validados e, portanto, qualquer pessoa pode explorar um pouco o que é que já temos recolhido e perceber um bocadinho mais que tipo de espécies é que estamos à procura. Existe também uma aplicação para telemóvel, chama-se iNaturalist, e, portanto, em qualquer local, no momento, apenas com uma fotografia e a localização, qualquer pessoa pode registrar, então, uma observação de uma destas espécies de interesse. É um processo bastante simples. De qualquer das formas, temos também no nosso canal do YouTube
um pequeno guia para o registro das observações que explica ao pormenor como é que isto se processa. Como estamos a estudar as espécies aquáticas marinhas, mais marinhas neste caso, portanto, a organização de eventos em grupo para juntar voluntários na procura e no registro das espécies não é tão fácil como se estivéssemos a trabalhar com espécies terrestres, por exemplo. De qualquer das formas, temos tentado ultrapassar isto com algumas parcerias com empresas locais, como lojas de material de pesca, centros de mergulho. Organizámos já alguns bioblitzes subaquáticos em parceria com estes centros de mergulho no Algarve, entre outras colaborações, como entidades mais estatais que estão no local também, no dia-a-dia, e podem também contribuir de alguma forma. Os registros podem ser enviados de qualquer uma destes meios de comunicação que eu já referi. Qualquer pessoa, pronto, o que se sentir mais à vontade, para nós, tanto faz, pode ser qualquer um deles. Para validar um registro, apenas necessitamos de 3 pormenores. Uma fotografia que nos possa dar uma forma de confirmar que espécie é que estamos a falar, fazer uma identificação correta, uma localização minimamente detalhada e a data de observação. Portanto, qualquer informação adicional, como o método de captura, a profundidade, temperatura da água, etc., pode facilitar e é sempre bem-vinda para nós. E também, se possível, incluir algum tipo de objeto para escala na fotografia. Isto pode ser uma garrafa de água, pode ser uma moeda, pode ser a própria mão da pessoa ao lado da espécie, algo que nos permita mais tarde, se for necessário, tirar uma medida do indivíduo. Portanto, este exemplo que tenho aqui agora é um exemplo de um registro que nos foi enviado, de um caranguejo azul, e todos os detalhes estão 5 estrelas. Portanto, a localização não tem também que ser um ponto GPS, se for, tanto melhor, mas algo minimamente detalhado do local onde foi encontrado. A data, como é que foi encontrado ou capturado, neste caso, e neste caso foi também incluída uma fita métrica, portanto a escala está mais que ok. Portanto, vou passar agora a falar então de algumas espécies que temos recolhido durante o projeto NEMA, começando por algumas invasoras, como o caso do caranguejo azul, tem sido de facto a espécie mais emblemática do projeto e que temos mais registros até à data. Já vai para mais de 300 registros do caranguejo azul ao longo do Algarve e não só, também na costa oeste já. É uma espécie originária do Atlântico Oeste, desde a costa norte, digamos, noroeste dos Estados Unidos, vai até ao Brasil e à Argentina. O primeiro registro publicado foi na Ria Formosa, em 2016, e do NEMA, em abril de 2018, em Vila Real de Santo António. Um dos, digamos, características interessantes que temos tomado nota com o NEMA é que o NEMA, como viram, foi lançado em 2019. Temos este exemplo aqui nesta fotografia de um registro em maio de 2018 na Ria de Alvor. Portanto, há também a capacidade de, hoje em dia, qualquer pessoa com o telemóvel tira uma fotografia e guarda essa fotografia durante anos, se for possível. E, portanto, recolher este tipo de registros passados também, para nós como cientistas, é super interessante, porque nos permite reconstituir um pouco o historial da invasão das espécies. E este exemplo de 2018 na Ria de Alvor é interessante porque em 2019 foram publicados 2 artigos científicos, que à data eram os únicos que existiam a relatar a presença do caranguejo azul no Algarve. E à data de 2019, quando foram publicados, ao fim e ao cabo já estavam desatualizados, porque na realidade já havia caranguejo azul também mais para oeste no Algarve. Outro exemplo é a corvinata real, a corvina americana. Os nomes comuns variam bastante. O nome científico Cynosuchus regalis. É também nativa da costa leste dos Estados Unidos. No caso em termos científicos, até à data, o registro mais antigo é no Guadiana, em 2016, e no caso dos registros do NEMA, também no Guadiana, em 2019. Efetivamente, a maior quantidade, a maior abundância da espécie no Algarve parece ser no Guadiana. É onde temos recolhido mais registros, mas também temos tido vários registros ao longo da costa, desde a zona de Lagoa, Portimão, até a Albufeira. Embora não seja o foco do NEMA, não seja a zona mais norte do país, digamos, como não indica, iniciámos mais na zona do Algarve, mas no caso da corvina americana temos recolhido bastantes registros e relatos, para além disso também, da sua presença no Sado e no Tejo, e aparentemente está bastante mais estabelecida e em grande abundância nessa zona. Agora, falando um pouco de exemplos de espécies neonativas, algumas destas espécies podem ser reconhecidas por vós como sendo bastante abundantes e comuns nas nossas ilhas, na Madeira, nos Açores, e é verdade.
Outras podem vir mais da zona do Mediterrâneo. Portanto, em termos deste grupo de neonativas, temos, digamos, duas zonas de origem delas. Uma, as ilhas da Macaronésia, até a costa norte da África. E, por outro lado, também a zona do Mediterrâneo, que também é também uma zona mais quente, também, portanto, uma fonte de espécies neonativas. O verme de fogo é um exemplo interessante de falar e utilizamos-lo várias vezes, em várias ocasiões, porque pronto, é uma espécie que só foi detectada no Algarve em 2015. É uma espécie nova aqui para a zona, que não era conhecida, e, portanto, como o nome indica, não deve ser tocado porque tem umas toxinas que, se for tocado em contato com a nossa pele, causa uma sensação de queimadura e de dor. Portanto, é também o papel do NEMA, ao fim e ao cabo, informar sobre este tipo de exemplos de espécies para, enfim, evitar algum mau manuseamento de alguma delas, como o caso do verme de fogo. Temos também a veja, uma espécie bastante conhecida nos Açores e Madeira, o rascaço da Madeira, algumas espécies de peixe-balão, ou a ciana umbra, que é bastante comum mais na zona do Mediterrâneo e na costa de Espanha. Para resumir, então, a ciência cidadã tem de facto permitido monitorizar este grupo alargado de espécies na zona do Algarve e já também alguns registros na costa oeste de Portugal. Lá está, inicialmente estão em baixa abundância e, portanto, criar aqui esta rede de cidadãos informados, de facto, tem permitido melhorar o nosso conhecimento científico sobre estas espécies. Em alguns casos, como referi no verme de fogo, é também importante passar alguma informação sobre as espécies, sobre cuidados a ter. E depois, no caso, por exemplo, de invasoras que estão de facto já estabelecidas, é importante aplicar ou considerar esta solução só para espécies que já estão mais, de facto, estabelecidas, como é o caso do caranguejo azul no Algarve e a corvina americana no caso do Tejo e do Sado, pelo menos, que são espécies com um valor económico, já na sua zona nativa eram, e nessas zonas estão subexploradas. Na zona não nativa, em Portugal neste caso, podem ser exploradas pela pesca comercial e isso pode ter, de facto, dois efeitos positivos. A redução da sua abundância, portanto, do seu controle, limitar um pouco a sua expansão, o seu crescimento, e à medida que pode haver uma espécie de troca em termos da espécie-alvo da pesca para termos mais pesca destas espécies invasoras, ao mesmo tempo reduz a pressão nas espécies nativas, nos recursos nativos, e portanto isso pode contribuir também para a sustentabilidade dos recursos nativos mais a longo prazo. E portanto deixava aqui o desafio para participarem neste estudo, portanto não tem que ser só registros subaquáticos em mergulho, pode ser quando estão a passear na praia, se encontrarem uma pata de caranguejo azul, algo assim, ou se encontrarem qualquer espécie que simplesmente não conheçam, nunca viram, entrem em contato connosco, nós ajudamos na identificação e pode ser de facto um primeiro registro de alguma espécie super interessante. Muito obrigado, espero que tenham gostado.